Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Vamos fazer hoje a correção dos exercícios da página 360 e da 364, lembrando que teve alguns alunos que não entregaram e, portanto, além de perder nota, vai ficar com falta, tá certo? Todos os vídeos que são postados eu peço para vocês colocarem embaixo um ok nos comentários e o nome de vocês para eu poder identificar quem está assistindo, tá certo? Coloca lá nos comentários, João, ok, Pedro, ok, Luísa, ok, e aí eu vou fazer chamada através desses comentários e das entregas e da entrega das atividades que vocês postaram lá no Classroom ou que me enviaram de alguma maneira por WhatsApp, tá certo? Exercício número 1 da página 360 é aquela tabelinha que nós já começamos a fazer no vídeo anterior, perfeito? Então, a primeira coluna, né, do menos 3 já está pronta e agora nós vamos identificar se o menos 1, o 21 pertence ou não pertence aos três conjuntos que a gente está trabalhando. Então, vamos lá. 21 é um número inteiro positivo, portanto, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Em relação ao conjunto dos números inteiros, que é o Z, ele também pertence, uma vez que ele não tem vírgula e ele é positivo, tá? Se ele fosse negativo, também pertenceria. E o 21, ele também pertence ao conjunto dos números racionais. Gente, para ficar fácil, o conjunto dos números racionais ele é bem amplo, tá? Para vocês terem ideia, todos esses exemplos que eu dei aqui, ó, que a apostila deu, né, vão pertencer ao conjunto dos números racionais. Então, observa que nos racionais eu tenho positivo sem vírgula, eu tenho negativo sem vírgula, eu tenho negativo com vírgula, eu tenho fração, eu tenho negativo sem vírgula, eu tenho positivo sem vírgula, eu tenho dízima periódica, tá vendo? 0,222222. Então, ele entra com bastante números aí. Existem alguns números que não vão fazer parte desse conjunto, tá? Mas aí a gente vai ver no próximo capítulo quando nós trabalharmos com o conjunto dos números irracionais, ok? Aqui eu tenho duas situações, né? Que é um número negativo com vírgula. Ele não pertence aos naturais, porque os naturais não podem ter negativo. E ele não pertence aos inteiros, porque os inteiros não podem ter número decimal, tá certo? Tem uma fração aqui, e é uma fração que vai ser ou exata ou uma dízima periódica. Então, quando eu tenho uma fração que o resultado vai dar decimal ou dizimático, né, ou periódico, ele não pertence ao conjunto dos números naturais e não pertence ao conjunto dos números inteiros. O menos 52, ele é negativo, então ele não é natural, mas como ele não tem vírgula, como ele não é decimal, ele vai pertencer ao conjunto dos números inteiros, ok? O 200, ele é positivo e não é decimal, então ele acaba pertencendo aos naturais e aos inteiros ao mesmo tempo. E aí nós temos uma dízima periódica, 0,222222. Não temos dízima periódica nem nos naturais e nem nos inteiros. Tá ok? Corrigido a atividade. Exercício número 2. Escreva na forma de fração cada um dos números racionais a seguir. Então, eu tenho aí 0,25, que eu quero pôr para fração. Eu tenho aí, na letra B, 2,1, que eu quero pôr para fração também. Eu tenho na letra C, menos 3,771, uma fração. E eu quero passar o 0,444 também para fração também, tá certo? O único que eu vou deixar para fazer depois com vocês, pessoal, é a letra C, tá ok? Que eu já vou dar a resposta, mas a explicação dela nós vamos voltar quando a gente for ver com mais detalhe o caso de outras
frações geratrizes. Agora não é o momento, mas eu vou entrar nesse assunto que é sobre fração geratriz. Então, esse daqui pode ficar despreocupado. Na verdade, assim, a grosso modo, o que ele fez? Ele andou a vírgula 3 casas para frente. Eu me enganei, ele não é fração geratriz porque ele não tem dízima. Dízima é só na letra D. Então, esse daqui dá para responder agora sim. Mas vamos lá, vamos começar na letra A e a gente vai devagar. 0,25. Presta atenção, nosso objetivo é tirar essa vírgula. Para eu tirar a vírgula, eu vou ter que andar 2 casas para frente, ok? Se eu andar 2 casas para frente, eu vou ter 25, porque aí eu tirei a vírgula. E como eu andei 2 casas para frente, eu vou dividir por... por 100, por 10, por 1000. E aí? Nós vamos dividir, então, por 100. Por que, Bruno, por 100? Porque eu andei 2 casas. Então, 2 zeros. Observa que nós vamos precisar simplificar. Dá para dividir por 5 em cima e por 5 embaixo. 25 dividido por 5 dá 5. 100 dividido por 5 dá 20, ok? E aí eu posso continuar simplificando. Divido por 5 em cima, divido por 5 embaixo. 5 por 5 dá 1, 20 por 5 dá 4. Então, 1 sobre 4 é a mesma coisa que 0,25, tá certo? Vamos lá, na letra B, eu vou fazer o seguinte. Quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? Uma só, não é? Então, eu vou andar com ela para frente, vai dar 21, e eu vou dividir por 10. Por que 10? Porque tem uma casa só. Se fossem 2 casas, como na letra A, eu divido por 100. Se fosse 3 casas, por 1000, e assim sucessivamente. 21 décimos não dá para poder simplificar, né? Então, vamos deixar em 21 décimos. Na letra C, gente, que eu me confundi achando que era uma dízima, mas não é, porque não tem aqueles 3 pontinhos, eu tenho 3 casas depois da vírgula. Se eu tenho 3 casas, eu vou dividir por 1000 e eu tiro aí a quantidade de casas que eu tinha anteriormente, tá? Eu tiro a vírgula, fico com o número inteiro. A letra D é o único caso de dízima periódica, mas ele é uma dízima periódica simples. Então, a primeira coisa que vocês precisam identificar, eu falei no vídeo anterior, é o seguinte. Tá vendo que essa dízima periódica repete apenas o número 4? Então, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Então, nós vamos pegar o período, que é 4, né? E vamos dividir por 9. Por que 9? Porque essa dízima periódica tem apenas um período. Se fosse 0,21, 21, 21... Aqui eu tenho uma dízima periódica com 2 períodos. O período agora é 21. Então, nós vamos dividir 21 por 99. Se tivesse 3 períodos, 999. E assim sucessivamente, tá ok? Vamos lá. Número 3 é uma questão de interpretação, ele é teórico. E ele fala o seguinte: todo número inteiro é racional? Sim, verdadeiro. Então, número inteiro são aqueles positivos, né? O 4, e tem também os negativos, menos 2, enfim, qualquer número positivo ou negativo que não tenha vírgula. Mas ele também, né, passa a ser racional, uma vez que a gente consegue pensar nesse número. Né? É um número simples. Então, todos os números naturais e todos os números inteiros são racionais. Agora, o contrário é falso. Todo número racional é inteiro? Não. Eu tenho aqui, por exemplo, 0,444444444. Ele é uma dízima periódica, ele é racional, mas ele não é inteiro. Então, o item número 1 é verdadeiro, o item número 2, por enquanto, é falso. E o item número 3,
Toda dízima periódica é um número racional? Sim, verdadeiro, tá? As dízimas periódicas são racionais, ou seja, aquelas que têm período. Por quê? Se eu perguntar para vocês qual é o próximo número dessa sequência, você vai falar para mim que é 4. Então, você sabe. Se você consegue pensar na sequência do número, ele passa a ser racional, tá ok? Então, a letra C, as alternativas, né, ou as afirmações 1 e 3 estão corretas, tá certo? Número 4, represente as frações em forma de decimal. Esse também bem facinho, tá? Se vocês tivessem feito com calculadora, daria certo também, ok? Mas lembrando que 5 meios é a mesma coisa de dividir 5 por 2. Se eu tenho R$5 e divido para 2 pessoas, cada uma vai ter R$2,50. Letra B. A letra B dá para simplificar, né, gente? Tem muito zero. A divisão, quando tem muito zero, é muito bom, ó. 0 de cima com 0 de baixo. Sobrou 1 por 100, né? Ou seja, 1 centésimo, ok? 0,01. Letra C, 16 quintos, tá? Se você dividir isso, vai dar 3,2. E na letra D, menos 52 dozeavos. Se você fizer essa divisão, vai dar uma dízima menos 4,3333 e assim sucessivamente, tá certo? Então, a primeira leva de exercícios está corrigida. E agora nós vamos para a segunda leva de exercícios da página 364. O exercício número 1, bem fácil. Ele pede apenas para achar o módulo, né? Calcule o módulo ou valor absoluto dos números. Letra A. Eu tenho um módulo de menos 10 terços. Lembrando que o módulo serve para positivar. Então, se eu tenho um negativo, ele vai ficar positivo. Só isso. Letra B. Eu tenho um módulo de 5/17. Se ele já está positivo, ele vai continuar. Porque o módulo serve justamente para positivar o número. Mas se ele já tiver, ótimo. Não vamos fazer nada. Ok? A mesma coisa na letra C. Eu tenho aí 0,31 positivo. E o módulo de 0,31, como ele já está no positivo, ele vai continuar no positivo. Muita gente acha que módulo é o contrário, tá? Trocar o sinal. E na verdade não é. O objetivo do módulo é sempre deixar o número positivo. Mas se ele já tiver, perfeito. Aqui eu tenho uma fração mista. Eu tenho menos 2/3 negativo. E lembrando que sempre vai ficar positivo. Então, eu vou ter 2 inteiros com 3/7. Tá ok? Vamos lá. Número 2. Indique qual o menor número racional em cada caso. Então, na letra A eu tenho, né, menos 0,60 e menos 0,75. Como eu tenho dois números negativos, lembra que a gente viu lá no início que nos números negativos o menor número ele tem o maior valor absoluto? Então, quem que é menor aqui? Vai ser o menos 0,75. Imagina só, vocês preferem dever 60 centavos ou 75? Quem está devendo 75 centavos está com mais prejuízo, né? Então ele tem menos dinheiro, perfeito? Letra B, menos 1/5 e menos 0,15. Bom, gente, nesse caso eu preciso fazer com que ambos ou os dois fiquem em fração ou os dois fiquem em decimal, tá? Porque aí fica muito mais fácil da gente trabalhar. Se vocês forem dividir 1/5, vai ficar menos 0,2 e menos 0,15. Olha só, menos 0,2 é a mesma coisa que menos 0,20, tá? Então, passa a
ser menor, porque eles são negativos. Então, eu concluo que o menos 1/5 é o menor número deles, certo? Letra C. Letra C já muda de figura. Eu tenho aí 3/5 e 2/3. Aí é importante que, como os dois são positivos, aí o menor número vai ser o menor mesmo, ok? E aí a gente vai ter que dividir 3 dividido por 5 e 2 dividido por 3, ok? Para a gente poder verificar qual dos dois é menor. Se eu dividir 3 por 5, eu vou ter 0,6. Se eu dividir 2 por 3, vai dar 0,6666. Muito parecido, mas lembrando que não são iguais. Então, o menor é o 0,6, porque ele termina aqui. Agora, o outro não é 0,66666 e continua. Então, o menor número vai ser o 3/5. E a letra D? Letra D, 0,124 e 1/8. Caramba, nós vamos ter que dividir aí 1/8, né? 1 dividido por 8. Então, eu vou ter... vamos ver quanto que vai dar aqui. Deixa eu terminar o cálculo que eu estou fazendo ao vivo. Vamos lá. Se eu dividir 1 por 8, vai dar 0,125. Um pouquinho maior, né? Então, o menor número vai ser 0,124. Certo? Corrigido. Vamos para número 3. Wesley foi a uma loja e verificou que um par de tênis custava R$ 122. Então, o tênis custava R$ 122. Perfeito? O Wilson, seu irmão gêmeo, foi até uma loja próxima e, brincando com o irmão, disse que o mesmo par de tênis custava 366 terços de reais. A gente vai ter que dividir aí. O que podemos concluir quanto ao preço do tênis das duas lojas? Se a gente dividir 366 por 3, vai dar 122 também. Então, eu posso concluir que as duas lojas têm o mesmo preço do tênis, né? A diferença é que uma está escrita de forma decimal, né? Em forma de número inteiro, na verdade, e o outro está na parte fracionária, mas ambos têm o mesmo valor, ok? E aí, na número 4, organizando as frações, 4/7 menos 2/3, 1/4 e menos 9/5 em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, obtém-se a resposta letra B. O menor deles vai ser o menos 9/5. Né? Vocês vão dividir 9 por 5 sempre, né? Dividem todas essas frações aí para vocês descobrirem o número. Depois eu tenho menos 2/3, 1/4 e o maior deles é 4/7. Tá ok? Letra B de bola. Pessoal, então tá corrigido e espero que tenha entendido bem esse exercício. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar que eu vou estar sempre disponível para ajudá-los. Um grande abraço e até a próxima aula.